Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo. Esqueci o nome do... Então, começando mais um vídeo do Coach de Corrida, já que o Felipe se perdeu, já vou assumir aqui essa rédea. Bora. O que é esse quadro? Que você está vendo aqui, você já deve ter visto a edição anterior, se não viu, volta aí, está no canal e assiste ela. Basicamente, estamos aqui para responder as suas dúvidas. E como é que o pessoal faz se a gente quer que responda a dúvida deles? Ele precisa entrar lá no nosso Instagram e mandar suas perguntas, ou então comenta no vídeo aqui embaixo qual a sua dúvida sobre corrida. E eu ou o Nestor vamos te responder. Ou eu e o Nestor juntos vamos te responder. Juntinhos. Mas hoje a gente separou 3 perguntas que surgiram na minha caixinha e na caixinha do Nestor, lá de perguntas do Instagram, para te responder nesse vídeo. Então, os temas de hoje a gente vai estar falando sobre esteira, vai estar falando sobre descanso e vai estar falando sobre batimento cardíaco. Só que antes disso, o que ele vai fazer? Se inscrever no canal, deixar o like e deixar um comentário. Pode ser uma dúvida, pode ser xingando a gente, ou só deixando um elogio para esses belos rostos aqui que você vai ver. Segue. Deixa no comentário aqui para esses belos treinadores que você vai estar vendo aí pelos próximos minutos, beleza? É isso. Bons treinadores. Acho que é melhor assim. Mais bons que belos. Mais bons que belos. Cara, mas hoje, turma, a ideia é essa, a gente trazer essas dúvidas e junto com isso, a gente poder esclarecer o que a gente quer aqui através desse canal, através principalmente desse quadro, o seu coach de corrida, é que a gente possa responder as suas dúvidas. Pensa que é o momento de uma consultoria em grupo que a gente está fazendo aqui, onde a gente responde, onde a gente traz conteúdo técnico, questões científicas, mas também um pouco de brincadeira, ou bastante brincadeira, que é um jeito extrovertido de trazer informação, conteúdo e conteúdo de qualidade, tá? Nestor, primeira pergunta. Treinar na esteira tem o mesmo resultado que o treino na rua? Não. Eu também acho que não. E aqui a gente pode falar de duas coisas, né? A gente pode falar da parte física e dos outros aspectos que também envolvem a corrida. Em relação à parte física, se tu fizer 30 minutos de treino e na esteira ou 30 minutos de treino na rua, basicamente vai ter um efeito bem parecido no teu corpo, só que a qualidade dos outros da derivada, né, na segunda, terceira derivada, serão muito superiores com um treino na rua. Exatamente. Se tratando disso, cara, o que a gente leva em consideração entre um treino, pensa aqui, na rua ou na esteira, tá? Quando a gente vai fazer uma corrida, a gente tem 2 principais forças que a gente utiliza, tá? Forças verticais e forças horizontais. Pensa que para você correr para frente, você tem que usar as duas. Eu tenho que tanto empurrar, quando eu empurro o solo me aplica uma força oposta. Né? De igual intensidade, segundo a lei de Newton. Mas em direção oposta. E essa força que a gente aplica contra o solo e ela te responde novamente, eu tenho que sempre entender que ela é tanto vertical quanto horizontal para eu poder me deslocar. Vertical para meus pés não arrastarem no solo e horizontais para poder me deslocar para frente. Quando eu estou na esteira, eu faço principalmente forças verticais. A horizontal, ela não acontece, porque é um motor que está realizando para mim. É o motor da esteira que ele está praticando ou realizando essa força. Então, eu tenho sim algumas mudanças, algumas alterações, até mesmo na hora da aplicação de força. Questões também que a esteira, ela acaba também tendo uma atenuação um pouco do impacto, mas vendo numa perspectiva relacionada também a impacto, eu sempre gosto de salientar que por mais que tenha uma atenuação, essa atenuação até hoje, a gente não tem tantos estudos para falar que isso é significativo a ponto de eu tirar o corredor da rua para colocar na esteira para essa redução de impacto. Claro, tem pessoas que elas têm uma adaptação melhor a um terreno ou outro, a um estilo de corredor. A pessoa sempre correu na esteira. Quando ela vai correr na rua, ela sente dores. Por quê? Porque ela está muito adaptada à esteira. O contrário também acontece. Pessoas que não estão adaptadas à esteira. E principalmente, a grande maioria que eu acho dos corredores que nos acompanham gostam e praticam corrida de rua.
Então vão correr provas na rua. E se tu ficar só treinando na esteira, tu perde muito a especificidade de correr na rua, porque a corrida na rua ela difere, porque tu tem que ter a tua própria percepção de ritmo, então tu tem que estar controlando a tua velocidade ali conscientemente. É claro, se tu pegar uma subida, uma descida que tem essas variações na rua, é óbvio que tem esteiras que fazem isso, mas as esteiras tradicionais que nós encontramos aí nas academias, salas de musculação, não tem isso. Então tu perde muito essa variabilidade de terreno, tanto de subidas quanto de descidas, a variabilidade do próprio clima. Então, um dia que está mais quente, um vento contra, um dia que está frio, uma chuva, tudo isso a gente chama aqui, eu gosto de falar, dificuldades desejáveis, né? E os guris aqui também usam isso. E também a própria questão de tu dominar o teu ritmo, porque na esteira tu basicamente só tem o trabalho de ficar ali correndo, a esteira está ditando o ritmo para ti. Já quando tu vai fazer o mesmo treino, digamos assim, a pessoa vai fazer 5 km ritmado para pace 5 na esteira, ela bota ali 12 km por hora e corre ali, só tem que se manter para não cair da esteira. Já quando vai fazer na rua, conscientemente a pessoa tem que estar pensando sempre, putz, será que eu não estou muito forte, será que eu não estou mais leve? Então tem que estar fazendo esse controle manual, o que melhora a tua autonomia e te faz um corredor melhor. Eu acho muito interessante a questão também da mudança de padrão de contato que a gente consegue na rua. Então, o que é o padrão de contato? O padrão é a forma como o meu pé entra em contato com o solo quando eu estou correndo na rua e em contato com a esteira. Quando eu estou correndo na esteira, eu tenho sempre aquele mesmo padrão de contato. Então, você ficar ali, por exemplo, meia hora, 40 minutos, 1 hora, fazer sempre aquele mesmo padrão. E se você não está acostumado sempre a sobrecarregar por muito tempo aquelas estruturas naquele padrão de contato, eu vejo que é muito comum, às vezes, alguns alunos reclamar um pouquinho de dor ou desconforto. Não que ela seja lesiva, mas aquele desconforto por ficar muito tempo sempre naquela mesma batida, naquele mesmo padrão. Diferente na rua, que você vai ter que desviar às vezes, um pouquinho de uma bicicleta, de um cachorro, subir e descer de uma escada, de uma calçada. Você vai ter que vai sair do asfalto, vai entrar um pouquinho na estrada de chão, no paralelepípedo, vai ter a subida, vai ter a descida, e essas variações vão gerando mudanças no meu padrão de contato, fazendo com que eu também tenha um pouco mais de variabilidade no meu treino. Então isso eu vejo como um ponto muito positivo de ir para a rua. Agora, então, respondendo novamente, né, treinar na esteira tem o mesmo resultado que treino na rua? Não. Beleza, vamos para a segunda. Há um tempo de descanso mínimo entre uma corrida e outra? E aí a gente tem que classificar primeiro o que seria essas corridas, né? A gente está falando aqui de corrida, uma prova de corrida, a gente está falando de corrida de treinos e também dentro disso ainda, dentro dos treinos tem o tipo de treino, intensidade, e a intensidade do treino. Volume desse treino. Vamos lá. Volume, intensidade e densidade de treino. Se a gente for pegar, por exemplo, um Garmin da vida, vou pegar o relógio Garmin ali e pego para um aluno iniciante, onde o repertório de treinamento dele está começando, ele recém também está enchendo as informações dele do Garmin. Ele vai fazer um treino relativamente leve e o Garmin dá 48 horas de descanso para ele. Exato. O Garmin às vezes ele dá uma exageradinha, ele joga para mais. Mas, cara, eu acho interessante quando ele também vai criando o repertório daquele aluno, ou o aluno já usa por muito tempo aquele relógio, ele começa a dar algumas previsões até bem interessantes. Sim. Só que o grande detalhe aqui é muito o quanto você consegue também ter de autonomia, de autoconhecimento, de conhecer, escutar o seu corpo, e a gente fala muito sobre isso, o quanto é importante o aluno ele se autoconhecer. Cara, tá com dor? Não treina. Tá com dor? Não força. Tá sentindo bem? Às vezes num treino intervalado, aperta, puxa um pouquinho mais forte. É aquela coisa, né? Aquela frase clássica, sempre termina forte. Exato. E tem muitas coisas que, embora você tenha um treinador, o treinador ele não consegue adivinhar as coisas que você está sentindo. Ele consegue analisar o seu treino, né? No caso aqui a gente analisa, prescreve o treino, vê se foi dentro do planejado, mas tem coisas que só você fazendo essa autoanálise, percebendo, consegue saber. Então, às vezes é aquele momento onde tu sentiu aquela dorzinha ali no treino e, putz, acho que não vou forçar, já senti essa dor uma outra vez e não foi muito legal. Ou tá sentindo bem, igual o Felipe falou, e vai acelerando e faz mais forte, às vezes no treino intervalado, porque está se sentindo bem. Então é justamente de criando esse repertório. Mas voltando ao tempo de descanso. Então primeiro você tem que avaliar. É uma prova de corrida? Se for uma prova de corrida,
O Jack Daniels, que é um treinador, ele diz que você precisa... Não é whisky. Não é whisky. É importante. Inclusive, isso aqui é café, não é whisky. Não é whisky. Por isso que eu estou já começando a ficar um pouco acelerado aqui, porque tá batendo o café já. Mas então, ele recomenda que para você voltar a estar 100% recuperado, você precisa de um dia de descanso para cada milha que você correu na prova. Como é o treinador dos Estados Unidos lá, eles, o único país do mundo que usa esse sistema aí imperial, né? Acho que na Grã-Bretanha também, mas diferente, tem que ser diferente. Mas ó, se você correr uma prova de 3 km, para você ficar totalmente recuperado, você precisa de 2 dias. Aproximadamente, né? Aproximadamente, Então, correu uma prova de uma maratona, você vai precisar mais ou menos de 26 dias para estar totalmente recuperado. Mas não significa que o que, Felipe? Que você não vai treinar nesse meio tempo. Exatamente. Não significa você ficar totalmente parado. O que ele está se referindo sobre essa recuperação, vamos lá, no 3K ou na maratona, é que você levou a sua máxima performance, você buscou a sua máxima performance naqueles 3 ou naquela maratona, 2 exemplos bem extremos um do outro, e que nesse meio período você vai fazer treinos regenerativos, ou outros treinos que vão te auxiliar na recuperação. Só com um detalhe importante aqui, a recuperação, com certeza, para um 3km ou para uma maratona, são diferentes. 2 dias de intervalo para um 3km, vamos lá, um atleta de alto rendimento que correu um 3K para 8 minutos, 7 minutos alto, cara, o tempo que ele vai precisar de recuperação vai ser, em 2 dias ele vai estar recuperado, mas automaticamente ele vai ter treinos dentro desses 2 dias, uma intensidade até não tão baixa em algumas das sessões de treino. Exato. Agora, para um atleta amador que corre um 10, a RP dele é 10 ou 9 alto, cara, ele provavelmente vai ficar bem dolorido, bem exausto. Dentro daqueles próximos 2 dias ele não vai conseguir treinar moderado forte. Exato. Ele vai ter que treinar extremamente leve para recuperar. Por quê? Porque quanto mais treinado você é, mais rápida é a sua recuperação. Exato. E aí, então, fazendo esse disclaimer, sobre a recuperação nas provas, agora a gente entra na recuperação dos treinos. Qual o descanso mínimo entre uma corrida e outra? Primeiro a gente tem que avaliar assim, normalmente o que se tem? Se tu faz um treino forte em um dia, tu não vai treinar forte no outro dia, porque senão tu não treinou forte no segundo dia, isso aí é fato. Tu não consegue manter essa qualidade de muitos treinos fortes na sequência. Então esse tempo de descanso mínimo costuma oscilar aí após um treino forte, e depende muito, aí que a gente já falou, de volume, intensidade e densidade, mas costuma variar entre 24 e 72 horas, então entre 1 a 3 dias para te recuperar de um treino ou de outro, que não significa também que tem que ficar sem treinar nesse meio tempo. Lembrando que a gente tem até mesmo alunos, mas tem atletas que são nossos amigos, que treinam, por exemplo, 2 turnos. E nesses 2 turnos que ele treina, não significa porque ele treinou de manhã que ele vai ter que fidar novamente um intervalo muito grande. Às vezes esse intervalo vai ser de 10, 12 horas de um treino para o outro. Mas por que isso acontece? Porque ele já é um atleta bem treinado, um atleta que tem capacidade de, entre uma sessão e outra, uma sessão leve de manhã, uma sessão intensa mais à tarde, e dar um intervalo dessas 24 horas para o dia seguinte, ele já vai estar muito bem recuperado. Mas como o Nestor falou, treinou forte no dia, automaticamente na sessão seguinte ela não vai ser forte. Então, treinei forte à tardinha, vou no outro dia de manhã fazer algum treino, normalmente, porque a gente vai estruturar uma planilha para um aluno, vai ser uma rodagem leve, vai ser um treino mais regenerativo, ou um treino em zona 2, no máximo uma zona 3. Jamais você vai fazer um outro treino de tiro, ou você vai tentar o RP, por exemplo, numa prova ou em algum outro treino. Pegando esse nosso amigo, atleta, o Gabriel, o pessoal deve conhecer aqui, tem vídeo no canal que já participou em Porto Alegre. Digamos assim, que ele tem um treino forte na quarta-feira de tarde, tá certo? Quarta-feira tardinha. Ele treina 2 turnos, basicamente quase todos os dias. Terça de manhã ele treina leve, terça de tarde ele treina leve, quarta de manhã ele treina leve, quarta de tarde, aí sim ele vai fazer o treino intervalado, o treino forte dele. Quinta de manhã, treina leve. E aí talvez na quinta de tarde ele vá fazer um treino moderado, fartlek, um fartlek, alguma coisa assim, ou se não vai ser um treino leve. Então perceba que ele fez 6 treinos
em 3 dias, só que ele só teve um treino forte, justamente para dar essas 24 horas, 48, para talvez, como ele treinou na quarta, na sexta ou no sábado, que ele vai dar um outro estímulo mais forte, porque esse tempo de descanso entre os estilos é extremamente importante para você evoluir, porque se ele ficar na pancada ali, chega uma hora que as coisas vão dar errado. Aí o corpo não aguenta, né, cara? Nunca eu desconheço algum atleta que consiga estar sempre performando a semana inteira no seu máximo. Eu brinco que jogadores de futebol, né? O pessoal diz, mas ganha tudo isso para jogar na quarta e no domingo, e ainda jogar mal no domingo. Cara, é que a gente tem que entender que nesse meio tempo ele jogou na quarta, ele tem a quinta para descansar, a sexta às vezes a quinta, a sexta ele tem treino, no sábado ele tem um treino, quem sabe um pouquinho mais técnico, no domingo joga de novo. Então observe que a recuperação é curta. E gente, ninguém é de ferro, até mesmo os atletas, eles precisam ter altos e baixos. É certo que ganha muito, mas tem que entender que não é só o dinheiro que faz recuperar. E ainda também tem uma questão psicológica muito grande envolvida. Porque se tu está fazendo um treino extremamente difícil, ou tu fez um jogo extremamente difícil, exigente mentalmente, ou tu teve que pensar sempre para manter a intensidade alta, não quebrar naquele tiro, manter a qualidade, isso exige mentalmente e também tu precisa de um tempo de descanso para poder recuperar. É igual pegar um pessoal que estuda para concurso. Ninguém começa estudando para concurso 8 horas por dia. O pessoal começa com 30 minutos, 1 hora e vai aumentando progressivamente porque tem que dar tempo de fazer isso. Tu até pode estudar 8 horas num dia, lá no outro dia tu não consegue fazer mais nada porque tu está extremamente cansado com aquilo. Então também tem essa capacidade intelectual, né? Essa fadiga mental que se instala. Perfeito. Qual seria a média de batimento ideal correndo? Existe isso? Não existe. O ideal é o seu ideal, né? Então a gente deve identificar primeiro qual é a sua capacidade máxima que você tem para a partir daí a gente identificar as zonas de treinamento. A gente tem diferentes formas de estimar e até mesmo de avaliar essa sua capacidade máxima. O mais recomendado é que você vá no seu cardiologista e no seu cardiologista você fazer um teste de esforço máximo. Lá ele vai identificar a sua frequência cardíaca máxima. A partir daí a gente pode estar fazendo as estimativas de zonas de treinamento. Tem como calcular por fórmula? Tem. Tem algumas fórmulas que a gente pode estar fazendo uma estimativa. Elas são fidedignas? Olha, são validadas. A literatura validou essas fórmulas. Mas a forma quando a gente pensa para você que vai treinar, para você que vai expor o seu corpo a uma carga de treinamento, a minha recomendação sempre é que você avalie isso. Combinado? Segundo ponto agora, como que a gente vai identificar uma frequência cardíaca mais ideal? Eu vou mandar depois para o João botar essa telinha aqui que eu estou aqui na minha frente, sobre as zonas de treino. Já sabe, até vou tirar um print aqui para não esquecer. Então, o mais importante aqui nessa tela é a gente entender que existem diferentes tipos de zona de treinamento. E essas zonas vão desde uma zona extremamente leve com uma zona extremamente intensa, extremamente forte. E essa frequência cardíaca, ela sempre vai estar de acordo com o nível daquela pessoa, né? Então, a frequência cardíaca máxima dessa aluna aqui, ela é de 185 batimentos. Então, a partir dali, a gente tem as outras zonas de treino. Zona 1, Zona 2, Zona 3, Zona 4 e Zona 5, que a gente consegue estar calculando em cima da frequência cardíaca. E ela sempre vai em cima de margens, em cima de porcentagens. Vamos lá, de forma geral assim, tá? Um atleta amador normalmente vai conseguir correr uma prova com duração de 30 minutos, 45 minutos, então vamos botar aí um 5 a 10 km, vamos colocar ali, normalmente entre Z3 e Z4. Tá? Normalmente vai chegar, Felipe, mas o meu relógio chega na Z5 toda vez. Clássica, né? Tá sempre no vermelhinho, tá sempre estourando lá. O ponto importante aqui da gente entender, os relógios, eles têm também um erro de medida. Você não sabia disso, né? Sim, mas o relógio ele tem sim um erro de medida e ele pode errar muitas vezes para mais, dependendo de alguns fatores, desde a forma que você colocou no seu punho, ou seja, eu já vi gente, né? Deixa eu tirar o meu aqui. Cara, que usa, vamos lá, editor, vamos ver se você consegue pegar aqui.
Esse reloginho tá na hora de trocar. Tá na hora de trocar. Gilson, apoia as guri. E Fiquete, lembra de mim. Ó, mas cara, o relógio tá, ó, no meio da prova tá com o relógio aqui, ó. Ele tem que estar correndo e vai dizer, já viu, né? Ele pega no meio da prova e faz assim, ó. Tá girando o relógio aqui, tá solto. Se botar no meio do antebraço, fica felizinho. Tem que botar pra fazer igual, que aparelho de pressão, né? Cara, então o que acontece? A colocação do relógio ela é muito importante, sim, para a gente ter uma precisão na hora de fazer a verificação da frequência cardíaca. Inclusive, vou também mandar aqui pro João uma prova que eu fiz, que eu também tava com o relógio. Tava assim? Tava com o relógio desse jeito, sim. Tava sambando aqui e meu batimento, ele tava em 230. 230, nem é impossível, acho, só o coração de bebê para chegar nessa quantidade de batimento. Tava 230. E aí o gráfico tá lá estourando lá em cima. E aí teve um momento ali no meio da prova que eu ajeitei o relógio, também vergonha na cara, obviamente, né? Ajeitei o relógio e magicamente o batimento caiu para 170 e poucos, 180 ali, que é o padrão que eu tenho nesse tipo de prova também. Então, só de ajeitar o gráfico que estava lá em cima, caiu para baixo só por ter ajeitado o relógio. Então, é um detalhe bem importante. E é muito comum, dependendo do frequencímetro, ele também, às vezes, quando você está ali na prova, se suar um pouco mais e ele molhar o sensor aqui, vai ter alteração na hora da sua marcação. E é claro, né, sempre que tiver esses valores extremamente altos, como o Nestor está falando, às vezes pode ter realmente um erro de medida do próprio frequencímetro, né? O frequencímetro ele não ser bom o suficiente para registrar, então sempre tem um pouquinho de ponderação. Mas se você está habitualmente apresentando níveis de frequência cardíaca extremamente altos, na casa de 190, 200 batimentos, desde que saiu para treinar, procure urgentemente o seu cardiologista, tá? Vá avaliar, vá ver o que tem, por que está ocasionando essa frequência cardíaca muito alta. E a partir daí, é claro, ele vai te dar os exames, a gente vai entender o que está acontecendo e a partir daí também nos dar um panorama de que deve ser abordado durante os treinamentos. Isso é muito importante, tá? Até tem um caso de uma aluna que eu estou trabalhando onde ela sempre apresentou frequências cardíacas muito elevadas e agora a gente está tendo que fazer treinos em frequência cardíaca muito leves, muito baixas, acima do que eu tratei com o cardiologista dela. E o que isso ocasiona? Muitas vezes ela tem que ficar caminhando durante o treino para trabalhar em zonas mais baixas. Ah, Felipe, mas que chato, que treino chato é esse? Mas é importante. Muitas vezes essa pessoa ela não teve uma base aeróbica bem desenvolvida em zonas de frequência cardíaca mais baixas. Então a gente precisa desenvolver isso aí, tá? Mas voltando à pergunta, Nestor, né? Existe uma frequência cardíaca ideal? Não existe, tá? Mas sempre a gente vai normalmente trabalhar numa zona entre Z3 e Z4, vai ser muito comum. Não significa que você não vai chegar no final da prova, num dia de 30 graus, naquele sprint final, e você no último quilômetro atingiu uma Z5 e o seu relógio ficou lá em cima marcando Z5. Normal, isso acontece, muito comum. Mas a melhor forma de você ter um pouco mais de precisão, se você quer usar a frequência cardíaca, usa a cinta. A cinta você tem uma maior precisão para você fazer o registro da frequência cardíaca. E importante também fazer esse aviso é que, embora tu corra no mesmo pace, a tua frequência cardíaca ela pode variar de dia para dia, de horário para horário. Então, digamos que isso não é certo. Mas todo dia tu sai para correr 5 km também. Tu corre 5 km em pace 6. E aí um dia a frequência deu 150, na outra pode dar de frequência média 160, na outra pode dar 140, porque a frequência cardíaca, o batimento, né, ele é muito variável conforme o clima. Então se está calor, a frequência cardíaca fica um pouco mais alta. A tua alimentação, eu por exemplo tomei o café que está um pouco mais acelerado, a frequência cardíaca sobe. Dependendo da alimentação, o horário do dia, então no final da tarde a tendência é que a frequência cardíaca esteja um pouco maior, então tudo isso varia. Então é sempre bom comparar para ter uma média ali realmente do que tu está fazendo nos treinos, mas saiba que isso pode ir para cima ou para baixo, dependendo das condições que está envolvendo tudo. Eu acho muito interessante usar ela como um marcador fisiológico que a gente tem de carga de treino, mas não único exclusivamente ele, né? Usar a percepção de esforço, usar a própria carga pace, né? Que é o pace que ele atingiu durante o treino, são variáveis tão importantes quanto a frequência cardíaca, tá? A frequência cardíaca é uma forma da gente monitorar como que foi também uma carga fisiológica dele, mas não ficar muito preso a ela, principalmente para controlar os treinos, tá?
tanto treino quanto provas. Eu já vi muita gente que está correndo, aí, por exemplo, atingiu uma frequência cardíaca de 160 batimentos e reduz o ritmo automaticamente, porque ele acha que está com uma frequência muito elevada. E, na verdade, muitas vezes isso não, foi apenas um preconceito que ela criou na cabeça dela, que ela construiu, que aquilo ali é muito alto para ela. Então, sempre avalie. Alguém disse que não pode ter exato. Então, avalie com o seu treinador, avalie com o seu cardiologista e a partir daí sim ele vai te dar as referências, o que é importante e se a forma que você está registrando está certo. Eu já vi muita gente usando frequencímetro errado, né? O famoso relógio sambando no punho e você acaba tendo um registro errôneo e consequentemente também uma leitura errada. Combinado? Combinado. Eu acho que é isso aí. Mais uma finalizada, Nestor? Mais uma, acho que é isso aí, né? Por hoje fechamos, foram mais 3 perguntas. 3 perguntas em resposta. Se você está gostando desse vídeo, eu recomendo que você compartilhe com aquele amigo, aquela amiga e diga assim, ó, vem assistir os guri da Pro Elite. Eles estão trazendo conteúdo de qualidade, informação relevante, dedicando tempo para melhorar ainda mais o conteúdo que a gente traz aqui para você. E se você tem dúvida, o que ele deve fazer? Deixar aqui nos comentários, é óbvio que a gente responde no próximo vídeo. Isso aí, com certeza. E se você também não gostou desse vídeo, o que você faz? Dá um dislike. A gente aceita. E comenta, xinga nós aqui nos comentários. Pode não precisa xingar, não precisa incentivar o ódio, cara. A gente pode. Vamos incentivar o amor. Comenta, xinga com amor. Então. Xinga com amor. Assim, ó, dá um feedback positivo, construtivo. Não precisa dizer, somos. Né? Diz pra nós, olha, melhorem isso, aí eu não gostei daquilo, não ficou claro isso, dá um feedback construtivo, que é muito fácil, né? Chegar mas também se quiser ajudar no engajamento já, se então... quiser ajudar no engajamento, a gente está aceitando aí, pode deixar o seu comentário, vai ser muito bem, beleza? É isso aí, eu acho. Fechamos, valeu, até a próxima semana com mais um seu coach de corrida.